E eis que o semeador saiu a semear. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, vamos ler Mateus, capítulo 13. Nós temos aqui diversas parábolas. A parábola do semeador, nós temos a parábola do joio, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento. Por que Jesus falou em parábolas? A explicação da parábola do joio, a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola, da rede, coisas novas e coisas velhas, e finalmente Jesus chegando em Nazaré e sendo rejeitado pelos seus irmãos. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada todo dia, 9 da manhã e 17 horas. Sejam todos bem-vindos. Aproveite esse momento e compartilhe com sua família, com seus amigos, com sua célula, com sua classe, com a escola dominical, com alguém que goste de estudar e aprender sobre a Bíblia Sagrada. Eu não estou apenas lendo, mas lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Eu tenho muitas Bíblias, mas hoje eu estou lendo aqui, ó, na Bíblia, essa Bíblia aqui, deixa eu ver aqui, aqui, Jesus, aqui assim. Pronto. Essa é a Bíblia do Templo de Salomão, olha, da Igreja Universal. Foi doado pelo meu irmão Zaqueu Alencar. Zaqueu, um abraço. Deus abençoe. É uma Bíblia especial. Aliás, eu só uso essa aqui para casamentos. Ela é dourada, parece uma capa de ouro. E nós vamos hoje ler e explicar o capítulo 13 do Evangelho, segundo escreveu Mateus. Vamos que vamos. Capítulo 13, versículo 1. Deixa eu só me localizar aqui. Colocar meu auxiliar aqui, João 10:2, para ler para mim. João 10:2, lê aí para mim, por favor. Tá bom, pastor? Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar. Coisa boa é sentar junto ao mar, né? Oh, maravilha. Eu estou com saudade de andar na praia lá em Salvador. Minha irmã Isabel morava perto da praia de Pitanga, agora se mudou. Estou até de mal com ela, porque andar na praia é muito bom, né? Estou em Salvador agora, eu tenho que procurar uma praia para andar. Vamos que vamos. Jesus estava junto à praia. Eita, meu slide, vem. Vamos, 2. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Foi uma estratégia. Se ajuntou uma multidão, então ele pegou e entrou no barco. Eu vou fazer uma leitura dinâmica, porque esse capítulo tem 58 versículos. Vamos lá. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Bem, nós estudamos no seminário sobre algumas figuras de linguagem e a parábola é uma delas. A parábola é uma história contada. Não precisa ser algo que realmente tenha acontecido. Pode ser uma história inventada apenas para trazer uma verdade, né, sobre essa história, né, para que facilite o entendimento e muitas vezes, Jesus vai explicar aqui, muitas vezes para que certas pessoas não entendam mesmo. E aí ele falava por parábolas e disse: Eis que o semeador saiu a semear e, quando semeava, uma parte da semente caiu no pé do caminho, ou à beira do caminho. E vieram as aves e comeram. Quando nós pregamos, nós devemos orar ao Senhor para que isso não aconteça. Por isso que, quando nós ministramos a palavra, sempre pedimos que o Senhor traga a atenção todas as mentes, todos os corações, porque o inimigo, ele quer semear, né, a semente que cai à beira do caminho. E ele quer tirar, né? Ele quer, falei semear, o inimigo ele quer roubar a semente que cai à beira do caminho. Versículo 5. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Né? Nasceu logo,
mas não tinha profundidade. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Só quem tem raiz, não é isso? Então, quem não tem raiz é só emoção. Rapidinho acaba o fervor, rapidinho acaba a dedicação, porque não tem raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Aqui fala de. Jesus vai explicar, né? É, mas essa semente aqui caiu entre espinhos, e muitas vezes cai entre espinhos quando nós pregamos, e os cuidados da vida não permitem que a pessoa entenda a palavra. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60, outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, toda vez que Jesus fala isso, ele está dizendo que tem um mistério aqui. Quem tem ouvidos, ouça, quer dizer, preste atenção, porque tem algo a aprender aí. E, acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Por isso não fala mais claramente? Ele respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Para vocês eu procuro explicar, clarear o entendimento, mas eles não não estão aptos a receber essa palavra, né? Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas àquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Essa palavra, esse versículo, em outra tradução, diz: aquele que não tem, até o que parece ter, ser-lhe-á tirado. Tem gente que parece que tem, mas não tem. Parece que é, mas não é. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Eu faço aqui uma pausa para lembrar você, e você que está fazendo seminário conosco, né, o IBAD, Instituto Bíblico Teológico da Assembleia de Deus. Nós falamos ontem numa aula do curso, e Jesus citou. Esse é um dos motivos que torna o livro de Isaías um livro autêntico, verídico, que foi aceito pelo cânon, porque Jesus cita Isaías, para que se cumpra o que diz Isaías. E aí ele cita um texto lá de Isaías. É a Bíblia que Jesus lia. Aliás, eu indico para vocês, a mesma coisa que eu indiquei lá para o seminarista, indico para vocês um livro de Philip Yancey, a Bíblia que Jesus lia. A Bíblia que Jesus lia era a lei e os profetas, né? E os salmos, porque Jesus também cita salmos. Até na cruz, quando ele disse Eli, Eli, lama sabachthani, ele estava citando o Salmo 22, que era um salmo messiânico. Isso dá autoridade à palavra de Deus. Versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Sem conversão não tem cura completa. Se converta, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque vocês, os discípulos, vocês, os mais próximos, são bem-aventurados, porque vocês entendem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Jesus está dizendo: olha, Moisés, o grande homem de Deus que abriu o mar, e jejuou 40 dias, ele não teve o privilégio de estar do meu lado como vocês. Vocês estão do lado do profeta que Moisés disse que viria e que era maior do que ele. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Aqui ele vai explicar. Ouvindo alguém a palavra do reino, não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O inimigo fica na espreita para tentar
roubar o que foi semeado. E o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. É aquele crente explosivo que chega com todo o gás, parecendo que vai correr um, uma corrida de 100 metros, mas daqui a pouco está desanimado, jogou a toalha, né? Não tinha raiz. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ele não tem tempo para Deus e a palavra não dá fruto. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra e dá fruto. E a um produz 100, outro 60, outro 30 por um. Bem-aventurados os que estão assistindo a live, lendo e explicando a Bíblia Sagrada, porque aqui aquele que ouve está se dedicando e produzirá fruto a 30, a 60 e a 100 por um, para a glória do nome do Senhor. 24. Propôs-lhes, no plural, outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia uma boa semente no campo. Mas dormindo os homens, aqui é a parábola do joio. Veio seu inimigo e semeou o joio. Semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai da família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Por que então, por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Tem certas situações que você não pode arrancar o joio, tem que esperar o tempo passar para que no momento certo colha somente trigo, sem prejuízo, né? Porque se você for arrancar o joio, vai arrancar o trigo junto antes do tempo, antes dele frutificar. Eita, Jesus. Aqui, cadê você, João Neto? Aqui. Vamos lá, versículo 30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Olha aí. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio. Olha aí o mistério. Primeiro o joio. E atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Joio é para queimar. Trigo é para o celeiro. Então, primeiro deveria ser colhido o falso, para tirar do meio, depois o verdadeiro. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou ao seu tempo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves dos céus e se aninham nos seus ramos. A igreja começou com 12, depois tinha 120. No dia de Pentecostes, aqueles 120 pregaram e já foram quase 3.000 almas, agora a igreja tinha 3.120. Pedro pregou novamente e vieram mais 5.000 almas. Agora a igreja tinha 8.120. Durante a perseguição, durante as 10 perseguições imperiais, a igreja cresceu assustadoramente. Foi a época que mais cresceu. E hoje são tantos como a areia da praia e tantos como a areia do mar. Era um grãozinho, mas cresceu e continua crescendo até Jesus voltar. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábola, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegando ao pé dele, seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Você já explicou
a do semeador. Agora explica a do joio para nós. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno, eles estão infiltrados em tudo que é lugar. O inimigo que o semeou é o diabo, ele mesmo. A antiga serpente, Satanás. E a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação do mundo. Os ímpios primeiro serão lançados no fogo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão o seu reino, do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. Eita, tem muita gente aí que se diz pastor, apóstolo, bispo, presbítero, semideus, né? Vai tudo aí. Causa escândalo e que comete iniquidade. E lança alusão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. É inferno. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Seja fiel até a morte, para que nesse dia nós sejamos achados justos. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo, porque ele entende que não vai trocar Jesus por nada. Jesus é um tesouro incalculável. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante de boas pérolas. E, encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Eu já achei essa pérola, se você já achou também, diga amém. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixe. Quando a gente faz o apelo, vem tudo que é peixe, né? E, estando cheia, puxa para a praia, e assentando-se apanha para os cestos dos bons, e os ruins, porém, lança fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: entendestes todas essas coisas? Disseram: sim, Senhor. Que coisa legal, né? Jesus está dizendo: olha que paciência do mestre dos mestres. Eu contei várias parábolas, vocês entenderam todas? Eu já expliquei a do semeador, vocês pediram para eu explicar a do joio. Quer que eu explique mais alguma coisa? Que amor do mestre, né? Vocês entenderam tudo? Eles disseram: sim, Senhor. E ele disse-lhes: por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu bom tesouro coisas novas e coisas velhas. E aconteceu que, concluindo essas parábolas, se retirou dali. Dali da onde? Da praia. Ele ficou num barco, com a multidão na praia, pregando. E chegando à sua pátria, aqui é Nazaré, tá? Jesus nasceu em Belém da Judéia, mas cresceu em Nazaré da Galiléia. E chegando à sua pátria, Nazaré, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio esta sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, e José, e Simão, e Judas? Esse Tiago vai ser o bispo de Jerusalém, vai escrever a epístola de Tiago. Judas é o que vai escrever a carta de Judas. Ele fala: eu, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Mas ele é irmão do Senhor e fala com humildade, para não dizer que é irmão do Senhor, porque era um peso muito grande. E não estão entre nós todas as suas irmãs? Jesus tinha irmãos e irmãs. De onde veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se dele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser em sua pátria e na sua casa. Ou seja, por onde ele passava, arrebanhava as multidões. Mas em Nazaré, entre os seus irmãos, ele dizia: é o filho do carpinteiro?
Não é o filho de José? O que o filho de José está querendo da vida? Estava achando que Jesus era um qualquer. Jesus diz: olha, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria, na sua própria casa. E eu digo aqui, quem tem ouvidos, ouça. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Onde há incredulidade, não tem milagre, não tem maravilhas. Terminamos então lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Vamos ler a Bíblia toda. Estamos lendo paralelamente Gênesis de manhã, 9 horas, e Mateus às 17. Hoje nós lemos Mateus capítulo 13. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer pela vida de cada um dos teus filhos que dedicou esses 20 minutos para assistir essa live e aprender a tua palavra. Seja com os teus filhos, que o coração dos teus filhos seja terra fértil para receber a tua palavra e que essa palavra produza 30, 60 e 100 por um para a glória do teu nome. Abençoe o Brasil, tenha misericórdia da nossa nação e abençoe a nação de Israel, a cidade de Jerusalém. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você disse amém, compartilhe a live do pastor João Neres com mais alguém. Paz seja convosco.